Muito bom dia a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim para falar de dólar. Você que acompanha o site viu que do começo do ano para cá houve uma queda importante, significativa aí do dólar. A gente começou o ano lá na casa dos 5,60, 5,70, depois o dólar recuou, trabalhou um pouquinho naquele patamar dos 5,40 e hoje a gente está falando de um dólar muito próximo dos R$ 5. Será que é um novo patamar que veio para ficar? O que está acontecendo? Qual a importância e a justificativa aí para esse momento de queda do dólar? E mais do que isso, será que o dólar tem tanto impacto para a formação dos preços dos produtos brasileiros de exportação como tinha antigamente? Vamos conversar com quem entende. Vamos direto lá para o Rio Grande do Sul, lá para Porto Alegre, onde está Antônio da Luz, economista da Farsul. E o Antônio da Luz também participa do grupo de economistas do Boletim Focus. E por isso ele está antenado, está acompanhando essa movimentação e vai nos ajudar a entender esse cenário. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E já começo te perguntando o que está acontecendo, porque a gente está vendo essa pressão do dólar aí, o dólar caindo do início do ano para cá, e até que ponto isso pode nos prejudicar. Eu falo isso nas exportações principalmente. Seja bem-vindo, Antônio da Luz. Bom dia, Alexander. Que prazer falar contigo. Que honra para mim estar mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. E eu vou dividir minha fala. Primeiro, vou responder a tua pergunta, né? O que está acontecendo e por que está acontecendo? Na realidade, hoje não é bem o dólar que está caindo, né? É o real que está subindo, o real que valorizou, porque inclusive o real foi a moeda que, frente ao dólar, foi a moeda que mais valorizou em 2022. Tudo bem, estamos recém 2 meses, né, do ano, mas foi a moeda que mais valorizou frente ao dólar. Neste período foi o real. Mas também é verdade que se nós pegarmos um período mais longo e para trás, nós vamos ver que o real também tinha sido a moeda que mais tinha perdido valor em relação ao dólar. Então, o que está acontecendo hoje, né? O Brasil, em 2020, ele jogou muito dinheiro na economia por conta da pandemia. Aí o nosso telespectador mais atento vai pensar o seguinte: mas para Antônio, Estados Unidos também fez. Estados Unidos também jogou muito dinheiro na economia. Só que os Estados Unidos, ele joga dólares na economia e esses dólares se espalham pelo mundo todo. O Brasil joga reais na economia e os reais ficam aqui. Então, o efeito do aumento do gasto público e da impressão de moeda que aconteceu em 2020 no Brasil, do ponto de vista inflacionário, é mais importante do que aconteceu nos Estados Unidos. E aí, então, o que acontece? A nossa inflação, ela veio para 2 dígitos. Como, graças a Deus, e graças ao Congresso, e graças ao presidente da República, nós temos um Banco Central que é independente, que, aliás, o ex-presidente Lula, dentre as suas medidas que ele tem defendido, medidas esdrúxulas, diga-se de passagem, como, por exemplo, o controle da mídia, controle da internet, claro, né? Ele quer seguir fazendo as coisas que ele fazia sem que as pessoas possam saber, né? Controle da mídia, controle da internet, volta da contribuição sindical, e vou deixar um posicionamento muito claro aqui da Federação da Agricultura: nós somos contra. Mesmo que a contribuição obrigatória devolvesse para a Farsul uma arrecadação que ela, em parte, ela perdeu, nós não queremos isso, não. Não é assim que a gente quer ter remuneração. Mas eles querem, não é pensando nas federações que eles estão buscando essas alternativas. Estão pensando lá na CUT e Companhia Limitada. E outra medida que o presidente Lula tem discutido, o ex-presidente Lula tem discutido, é a autonomia do Banco Central. Como o Banco Central hoje, e neste governo, ele foi alçado para a sua autonomia, o banqueiro central, né, o presidente do Banco Central, com a sua diretoria, está absolutamente livre para tomar as decisões tecnicamente, e não seguindo a orientação política, eleitoral, coisa do tipo.
Então, diante da nossa inflação elevada, o Banco Central elevou a taxa de juros e segue elevando a taxa de juros através do Comitê de Política Econômica. Muito bem. Este Comitê de Política Econômica definiu aumentos da taxa de juros e quando nós aumentamos a taxa de juros, nós passamos a pagar um bônus para o investidor. Então, o que acontece? A inflação 21 foi 10,6, quase 10,7. Mas a inflação 2022 projetada é 5 e alguma coisa, é a expectativa. Então, se eu estou ganhando lá 10,75, eu estou tendo um ganho real, ou seja, eu estou tendo um ganho acima da inflação. Então, se eu estou tendo um ganho real, eu me interesso em comprar títulos da dívida brasileira. Ao fazer este movimento, o que o investidor faz? Ele vai comprar títulos do Brasil lá de fora. Só que para comprar títulos do Brasil lá de fora, ele não pode comprar títulos em dólar. Ele tem que trazer os dólares para o Brasil, trocar por reais, ou seja, eu vendo dólar e compro reais, e com reais eu compro títulos públicos. Muito bem. Nesse movimento de vende dólar e compra reais, o que acontece com o real? Aumenta de valor frente ao dólar e o dólar perde valor frente ao real, porque eu tenho uma força vendedora de dólares maior do que uma força vendedora de reais. Ou, do outro modo, eu tenho uma força compradora de reais maior que uma força compradora de dólares. Isso faz com que o real suba. Quando o real sobe, eu preciso menos reais para comprar a mesma quantidade de dólares. Então, a taxa de câmbio cai. Se eu precisava R$ 6 para comprar um dólar, agora eu preciso de R$ 5 para comprar um dólar. Por quê? Porque a minha moeda real se valorizou. Outro ponto, então, o aumento da taxa Selic, ela fortalece o real. Então, este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não foram somente os títulos públicos do Brasil que passaram a ser interessantes. Os títulos privados também são interessantes, porque quando um banco emite um CDB, ou uma cooperativa, uma distribuidora de insumos emite um CRA no mercado de capitais, sempre vai ser CDI mais alguma coisa. Então, o CDI, que é o Certificado de Depósitos Interbancários, ele que mede o custo das transações entre os bancos, esse CDI ele é sempre muito, muito próximo da Selic. Então, se sobe a Selic, sobe o DI. Cai a Selic, cai o DI. Como os títulos privados são geralmente lastreados em DI, o que acontece? Sobe a Selic, sobe a DI, DI mais alguma coisa, eu estou pagando para o investidor um ganho acima da inflação, ele se interessa pelos títulos privados brasileiros. Então, não são só os títulos públicos. Também tem um outro ponto. As ações na Bolsa, quando a Bolsa bateu ali próximo de 100 mil pontos, com um dólar de 5,60, as ações brasileiras ficaram absolutamente de graça. Então, veio mais dinheiro para comprar Bolsa brasileira. Então, veja, eu tenho um afluxo cambial vindo para comprar títulos públicos, um fluxo cambial para comprar títulos privados, esses dois muito relacionados à Selic, e eu tenho um fluxo cambial para comprar bolsa. No final das contas, eu tenho um Brasil barato, um Brasil no radar. Veio muito dólar para o Brasil, para essas três finalidades. Com isso, caiu a taxa de câmbio. Entrou mais dólar do que saiu dólar, a tendência, tudo mais constante, não tendo nenhum problema político, nenhum problema, enfim, extra, nós temos um fortalecimento da nossa taxa de câmbio. É isso que se espera, é isso que aconteceu. Bom, daqui para frente,
Então, essas são as razões pelas quais a taxa de câmbio caiu no Brasil. Uhum. Bom, agora vamos olhar para frente sempre com a devida vênia, né, Alexander e internautas, que, enfim, o câmbio ele é algo sempre para nos lembrarmos das nossas incapacidades de modelar tudo matematicamente. O dólar ele é imodelável, mas vamos lá. Tudo ao mais constante, o que se espera agora? A Bolsa já... e eu esqueci de um detalhe ainda. O dólar caiu lá fora frente a todo mundo também. Né? E isso acelerou o processo de queda no Brasil. Fechados parênteses. Daqui para frente, nós temos uma Bolsa que saiu dos próximos de 100 mil pontos para 113 mil pontos e agora já deu uma realizada. Nós temos um dólar lá fora que já começou a dar uma recuperada frente às demais moedas. Nós temos um conflito lá fora que só Deus sabe o que vai acontecer. Espero que não aconteça nada, é isso que nós estamos torcendo, seja por questões humanitárias, seja por questões econômicas. Você está falando de Rússia e Ucrânia, né? Pois não, Alexander? Você está falando de Rússia e Ucrânia, né? Essa Isso, tensão. estou falando de Rússia e Ucrânia. Seja por questões humanitárias, seja por questões econômicas, nós não sabemos aonde isso vai terminar, esperamos que termine da melhor forma possível. E nós temos uma coisa que precisa ficar muito clara para o nosso produtor. O Brasil está com uma dívida PIB muito elevada, muito elevada. Não tem como nós não termos um aperto fiscal muito forte. Não tem como nós não termos uma preocupação fiscal muito forte. Nós não temos grau de investimento. Então, é muito difícil o câmbio ele cair muito do que ele já caiu. Porque nós temos toda uma questão fiscal que não permite que o real suba mais. A menos que se crie uma perspectiva de superávites primários, uma perspectiva de melhora para a nossa economia que não está hoje no radar. A economia do Brasil hoje está em recessão. Nós temos uma perspectiva de crescimento muito pequeno para a economia brasileira nesse ano. Nós temos uma eleição que vem pela frente bastante conturbada. Eu citei no início da minha fala propostas esdrúxulas que já têm sido trazidas à mesa, e essas coisas, à medida que forem sendo discutidas com mais seriedade, elas podem trazer muita volatilidade para o câmbio. Então, eu diria que este momento, e eu não estou descartando a possibilidade de ele cair abaixo de 5 e quem sabe lá uns 4,70, eu não estou descartando essa possibilidade. O que eu estou dizendo que, na minha avaliação, é que o câmbio tem muito menos para cair do que já caiu, e acho que próximo de 5, perder a barreira dos 5 é muito difícil. Alguns meses atrás, isso já aconteceu, bateu próximo do que estava agora e depois subiu e voltou para 5,70. Então, olhando para o passado, olhando para o comportamento passado, eu estou mais para achar que é muito mais oportunidade para apertar lá o pessoal que fornece insumo e comprar deles aqueles que compraram com o insumo mais baixo, porque compraram com o insumo mais barato, aliás, com o câmbio mais barato, do que propriamente ficar esperando, especulando com o câmbio, achando que vai cair para 4, achando que vai cair para 3, achando que vai voltar para os R$2 lá de 2014. Então, eu te diria que, então, respondendo à pergunta, né, trazendo uma perspectiva do porquê que o câmbio está como está, eu acho que fomos bastante claros e também estou sendo muito transparente em relação à minha perspectiva daqui para frente. Não vejo, neste momento, alguma razão clara para que o Brasil ele fortaleça mais ainda a sua moeda a ponto de nós achar que vai perder os 5 e dos 5 vem para 4,50, vem para 4,30. Hoje não tem. Dívida PIB lá em cima, a maior parte do movimento da Selic já aconteceu,
a Bolsa já foi lá para os 113 mil e de lá não passou. Então, o câmbio lá fora já começa a esboçar uma recuperação. Então, eu não apostaria, a menos que surja um fato novo, numa queda do câmbio maior do que já aconteceu. Portanto, me parece um momento muito maior de aproveitar para comprar insumos do que qualquer outro movimento, Alexandre. Boa, Antônio. Vamos então tomar como base esse cenário de 5 como piso aí, ou pelo menos como referência, 5 reais por dólar. Isso já impacta na nossa exportação? Tem relação com a exportação? Ou temos um cenário diferente aí e que de repente pode ser menos preocupante essa queda do dólar? Excelente, Alexander. Eu vou te dizer o seguinte para ti e para todos os teus internautas telespectadores. Eu vou te dizer o seguinte: nós, em alguns, via de regra, tá? Quando as coisas estão dentro de uma normalidade, câmbio tanto faz, porque nós somos importadores de insumos e vendedores de produto. Então, o câmbio me facilita na venda, mas me prejudica na compra. Quando ele cai, me prejudica na venda, mas me facilita na compra. O problema é que nem sempre eu faço a compra e a venda no mesmo momento. Por isso, a importância do produtor ter uma gestão de caixa sempre correta, sempre alinhada, que dê para ele a oportunidade de fazer melhores compras e melhores vendas, o que eu acredito que só é possível quando o produtor se preocupa com o seu caixa e tem uma gestão de fluxo de caixa tão boa quanto ele cuida da sua lavoura. Fechado esse parênteses, eu te diria o seguinte: lá em 2017, 2018, 2019, nós falamos aqui no Notícias Agrícolas, nós conversamos, eu e tu, em outras oportunidades, em outros momentos do mercado, e aquele telespectador mais atento, com boa memória, vai lembrar de uma frase que mais de uma vez eu citei aqui no Notícias Agrícolas, bem como nas minhas palestras. Pessoal, nós não estamos vendendo soja, nós não estamos vendendo milho, nós não estamos vendendo arroz, nós não estamos vendendo algodão, nós não estamos vendendo carne bovina, nós estamos vendendo dólar. Várias e várias vezes essa frase foi repetida. E eu vejo mesmo, nas próprias palestras, o Notícias Agrícolas tem uma mega de uma audiência, então volta e meia eu vou lá dar palestra em vários locais do Brasil e as pessoas vêm falar comigo e citam o fato de estarem atentas ao Notícias Agrícolas e ouvirem essas conversas também no Notícias Agrícolas. Várias e várias vezes eu dizia: gente, olha, nós não estamos vendendo os nossos produtos, nós estamos vendendo o dólar. Por que nós dizíamos isso? Vamos puxar lá para 2017, 18, 19, vamos lá para aquele passado mais distante. Naquela época, nós vendíamos milho em Chicago, 3 dólares o bushel. Nós vendíamos soja a 8 dólares, 8,30 dólares o bushel. Nós vendíamos arroz CWT, 9 dólares. Nós vendíamos algodão, carne bovina, carne suína, carne de frango, com preços bem baixos, ao ponto que os produtores fora do Brasil, sobretudo os nossos principais concorrentes, os americanos, eles estavam vendendo no mercado internacional abaixo do custo de produção. Eles vinham vendendo abaixo do custo de produção. E o brasileiro ganhando dinheiro, vendendo bem seus produtos, em reais. Por quê? Porque o dólar tinha saído do patamar de 4, 13,80, 4, para o patamar de 5, e aí então a queda do preço lá fora não refletiu em reais, porque nós compensamos com folgas as quedas lá de fora com o aumento da taxa de câmbio. Porém, nós ficamos 100% dependentes da taxa de câmbio, porque o que nós estávamos produzindo no Brasil não valia nada. O que estava valendo era a nossa taxa de câmbio. Hoje, a situação não é essa. Nós não estamos vendendo soja a 8 dólares e 30.
lá fora. Nós estamos vendendo soja a 16 dólares. Nós estamos vendendo soja a 16,27. Nós estamos vendendo o nosso milho não mais a 330, 320 cents por bushel. Nós estamos vendendo a 665, como eu acabei de conferir aqui. Ou seja, nós mais do que dobramos o preço da soja, o preço do milho, o preço do arroz também quase que dobra, algodão, carnes. Ou seja, hoje o que nós produzimos está valendo lá fora. Então a nossa dependência da taxa de câmbio é menor. Por isso que nós vimos uma queda na taxa de câmbio importante, de 5,70 para próximo de 5, e os preços em reais, também é verdade que tem uma estiagem no sul do Brasil, na Argentina, no Paraguai, também tudo isso é verdade, influenciou também. Mas o efeito da queda do câmbio não foi tão grande como seria nos preços em reais, se os preços lá fora, em dólares, não estivessem em patamares tão elevados quanto estão hoje. Então, é muito melhor a situação de um produtor que está vendendo um produto que vale bem do que vender um produto que vale mal e só está vendendo bem na sua moeda porque a taxa de câmbio está lhe favorecendo. Ô, Antônio, então aquela frase, estamos perdendo a competitividade, não é totalmente verdade nesse momento? Não porque se nós dolarizarmos o nosso processo produtivo todo, nós estamos competitivos, porque os preços lá fora compensam a produção, aqui ou em qualquer lugar do mundo, né? Então, não vejo que estamos perdendo competitividade, até porque a queda da taxa de câmbio nos permite fazer compras de insumos que nos dão melhor competitividade. Então, sempre temos que lembrar, temos que comprar bem e vender bem. O comprar bem, eu preciso aproveitar as oportunidades de compra. Essas oportunidades de compra se robustecem quando eu tenho uma queda na taxa de câmbio. E a minha melhor venda do meu produto se robustece quando eu tenho um câmbio um pouco mais alto. Agora, o que eu tenho que esperar para frente é inércia. O que é inércia? Continuar as coisas do jeito que vem performando. E como é que as coisas vêm performando hoje em dia? Nos últimos anos, né? O câmbio vem assim. Uhum. Então, se eu olhar para a taxa de câmbio dentro de um ano, é um eletrocardiograma. É. Então, eu tenho momentos de melhor compra de insumos e uma melhor para produto. Então, se agora eu estou com um câmbio mais baixo, eu não tenho que me preocupar tanto com a minha comercialização. A comercialização do meu produto. Eu tenho que me voltar mais para uma melhor comercialização de insumos, ou seja, uma melhor aquisição de insumos. E contar que lá na frente o câmbio vai volatilizar também. Só que eu só consigo me dar a este luxo se eu tenho gestão de fluxo de caixa. Se eu não tenho gestão de fluxo de caixa, bom, aí eu navego conforme o meu caixa assim determina, e não conforme as oportunidades de mercado. Muito bom. Uma aula. Agora, só para entender, o momento dos preços, né, da valorização das commodities. Veio para ficar, a gente tem que aproveitar, logo, logo vai mudar de cenário, enfim, o que a gente pode entender nesse contexto aí, Antônio? Eu acho que o cenário das commodities para esse ano melhora, É? tá? Principalmente aquelas que estão tendo perdas, que é o caso da soja, do milho, do arroz, das carnes. Esse pessoal que está tendo perda com estiagem aqui no Rio Grande do Sul, a situação é dramática. As perdas que estão acontecendo nos estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul não estão expressas no relatório do USDA. Uhum. Ou seja, embora várias consultorias internacionais já estão alertando o mercado de que as perdas são maiores do que as reportadas no relatório do USDA, ou seja, isso já foi para o preço, eu quero dizer que as perdas
são maiores ainda. Tem muita perda para ser revelada para o mercado. Então, eu diria que daqui até a entrada da próxima safra, nós temos estes mercados que estão perdendo com uma perspectiva de firmeza muito grande. Porque o Brasil, embora a gente às vezes não se dê a essa importância, os Estados Unidos têm uma seca, Estados Unidos, eles perdem 6 milhões, 5 milhões, 10 milhões, é um carnaval, Chicago explode, vai mexer na oferta global de soja, e vai. E eles não estão mentindo, vai. O problema é o seguinte, que o Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja do Brasil, Paraná é o terceiro, Pois é. Mato Grosso do Sul é o quarto. E nós somos, portanto, tirando o Mato Grosso, que é o maior, os maiores produtores, depois do Mato Grosso, do país que mais produz soja no mundo. Então, as perdas que acontecem no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, não impactam somente os estados, impactam a oferta do mundo de soja, ou impactam a oferta do mundo de milho, e assim e de carnes. Então, nós deveremos ter preços bem firmes, pelo menos essa expectativa que nós temos, apesar da queda no câmbio, daqui até a próxima safra. Bom, e aí a próxima safra tem muita água para rolar. Espero que role muita água. Aliás, está faltando água rolando aqui no sul e sobrando do sudeste para cima, né? O que é uma lástima, o que gera outro tipo de problema, tão grave quanto, porque não interessa do que tu perde, o importante é o que tu perdeu, né? Então, se por excesso ou falta de chuva, o Brasil está tendo dificuldades de norte a sul, e essas dificuldades nós temos que ver como é que elas vão performar para 2023. Porque o que acontece, Alexander? Hoje, a situação de renegociação de dívidas, essas coisas, está muito grave mesmo, porque o Congresso pelou, né, usando aqui um termo mais regional, né, deixou nu o Executivo por conta do fundão eleitoral, por conta das emendas de relator e assim por diante. Está faltando dinheiro agora para poder fazer o parcelamento das dívidas dos produtores que quebraram com os problemas climáticos. Então, hoje, se nós não resolvermos essa questão fora do crédito, para que esse produtor consiga reposicionar o seu passivo, ter e acessar crédito para plantar de novo, eu não sei como é que vai ser a safra 23. Então, existem ainda muitas indefinições sobre o tamanho da safra 23, que aí sim, estamos falando de preços lá do ano que vem. Mas os desse ano, a expectativa que temos é que os preços continuem firmes em razão do tamanho das perdas que nós estamos observando nesses 4 estados que estamos acompanhando mais de perto por conta da estiagem, mas também temos ciência das perdas que estão acontecendo no Sudeste, no Nordeste, no Mato Piba. Nós estamos cientes das perdas que estão acontecendo lá, bem como das perdas que estão acontecendo nos vizinhos, Argentina e Paraguai em particular. E como você disse, perdas que vão refletir no mundo e na precificação aí da soja, garantindo, portanto, a valorização, a continuidade desse momento de valorização das commodities. Muito bom. Antônio da Luz, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, por dividir um pouquinho do seu conhecimento aqui com o pessoal do Notícias Agrícolas. Volte sempre, Antônio. Obrigado, Alexander. Prazer estar contigo. Prazer te ter de volta agora no nosso país, com muitas informações trazidas de lá. Muito obrigado. Um abraço a todos aqueles que nos acompanham. Legal, da Luz. Obrigado você. Um abraço. Posso convidar todo mundo para nos seguir lá no Instagram, @Antônio da Luz, _economista. Como é que é? Fala de novo, Antônio. Antônio da Luz, _economista. Quem quiser nos seguir lá, por favor, fique à vontade. Legal, muito bom. Meu amigo, obrigado, um abraço, até a próxima. Vamos lá. Tá aí, Antônio da Luz dando uma aula, portanto, de dólar aqui pra gente. Você entendeu por que o dólar chegou nesse patamar próximo aí dos R$5. O que pode acontecer a partir de agora? O Antônio da Luz não acredita que o dólar vai seguir caindo, não. Pelo contrário, tem todo um contexto aí que justifica, no mínimo, a manutenção desse patamar aí próximo dos R$5 e principalmente a relação desse patamar, dessa queda,
com as commodities, com as nossas exportações. O impacto é muito menor, você ouviu o Antônio da Luz falando aí, porque agora a gente não está dependendo do dólar para garantir a remuneração. O produto brasileiro no mercado internacional está valorizado e, portanto, tem aí a sua importância essa relação, obviamente, com o dólar, mas o impacto na formação dos preços é menor aí quando você compara com anos anteriores, como lá em 2017, 2018, quando o preço das commodities no mercado internacional era, às vezes, até abaixo do custo de produção. Então, o momento é diferente, portanto, requer uma análise diferenciada e foi o que fez aqui para a gente o Antônio da Luz. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. O Notícias Agrícolas está ao lado do produtor rural há 25 anos. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.